Nossa aula de hoje é sobre conto de enigma. Vamos desvendar esse mistério juntos? Em um conto de enigma, nós precisamos estar atentos a cada detalhe, porque são eles que nos ajudam a desvendar o mistério. Pause o vídeo na próxima tela e copie com letra bem caprichada o esquema que a professora preparou para vocês sobre conto de enigma. Este esquema vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do texto que vamos estudar hoje. Os elementos que compõem o conto de enigma são um enigma, que é algo difícil de entender, é o mistério do texto. A vítima, que é aquele que é prejudicado por uma ação ilegal. Tem um culpado, aquele que atinge a vítima. O detetive, que é o agente de investigação. As pistas, que são os sinais que auxiliam na investigação. E, por último, a solução do enigma, onde o mistério é desvendado. Outros dois elementos que são importantes e que encontramos no conto de enigma são cenário, é o lugar onde a narrativa se desenvolve. Os detalhes desse cenário em um conto de enigma levam as pistas e proporcionam um clima de mistério. E o clímax, que é o momento de maior tensão na história, que prenuncia a conclusão. Vamos então ao texto de hoje, O Incrível Enigma do Galinheiro. O Incrível Enigma do Galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso estando a casa cercada de paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Moca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo, chegou anunciando: chamarei esta aventura O Caso das Galinhas Desaparecidas. Ou ficaria melhor, O Incrível Enigma do Galinheiro. Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou tio Clarimundo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente. Depois tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação: sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não?
Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamadas internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas? Noca então deu um passo à frente e confessou: eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia. Fingi chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes. Esse conto foi escrito por Marcos Rey. No exercício 2, vocês vão completar a tabela com os elementos do conto. Lembram dos elementos que eu pedi para copiar no caderno? Aqui eu coloquei um para servir de exemplo para vocês. Lendo de novamente o texto, qual era o enigma que apareceu no texto, o incrível enigma do galinheiro? É o assalto ao galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Só que agora vocês vão completar. Quem foi a vítima? Quem foi o culpado? O detetive. As pistas e a solução do enigma. Vocês vão ver que todos esses elementos se encontram no conto que estudamos. Ao iniciar a narrativa, no exercício 3, o narrador situa o leitor no tempo e no espaço dos acontecimentos. Voltem no início do texto e procurem onde e quando ocorreu o crime. No 4, o espaço na narrativa contribui para o clima de mistério em torno do desaparecimento das galinhas. Como era a casa onde estava o galinheiro? Nesse conto de enigma, Sherlock Holmes não possui as características que um bom detetive deve ter. Na sua opinião, como deve ser um bom detetive para solucionar um crime? Na B, qual é o modo como Sherlock Holmes se comporta na história? E C, qual foi a intenção do autor ao dar essas características à personagem? Se vocês estudarem um pouco sobre essa personagem, Sherlock Holmes, vocês verão que era um detetive exemplar. Então, aqui tem como se fosse uma paródia do texto, tá? Tem esse lado de humor, por isso que o autor deu essas características a esse personagem nesse texto. No exercício 7, para Sherlock Holmes e todos da casa, quem era o culpado? Respondam então. E embaixo coloquem assim, e para o leitor? Marque a alternativa que indica o momento de maior tensão na narrativa. Lembra, o momento de maior tensão é o clímax da história? Então, vocês vão perceber esse momento no texto para responder. Então, daí vocês vão assinalar uma dessas 4 alternativas, tá? No exercício 9, de olho na linguagem, releia estes trechos e observe as palavras destacadas. Um enigma muito enigmático, sim. Li nada, 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 um nada em cada página. Por que o autor usou repetições nesses trechos? Respondam na A.
E na B, reescreva essas frases eliminando as repetições. Faça as adaptações necessárias. No 10, marque a afirmação que explica corretamente a frase. Se foi, pobres leitores, no penúltimo parágrafo. Leiam as duas alternativas e vejam qual se encaixa melhor. E agora reescreva a frase de modo que seu sentido fique claro. Se aparecer qualquer dúvida sobre qualquer questão, pergunte para a professora lá no chat da plataforma, que eu ajudarei vocês. Combinado? Respondam todos os exercícios com muita atenção. Na quarta-feira faremos a correção e o teste 18, que será um teste de interpretação textual. Até lá. Beijos, fiquem com Deus.